técnico medíocre, fraco, horroroso, o time não tem jogada, tudo que o Leonardo Jardim fez ele destruiu em 30 dias. Cruzeiro de 2025 ficou lá no ano passado. Acabou aquele Cruzeiro do ano passado. Bunda mole. O Cruzeiro foi bunda mole em campo. A zaga do Cruzeiro virou uma peneira. Resolver esse problema agora. É agora. Já corta o mal pela raiz agora. Conserta enquanto é tempo. Porque senão a conta vai ficar alta demais. O Tite chegou e ele já vai acumulando culpa também. E agora por algumas escolhas que são decisões aí bem questionáveis, né? É tetra brasileiro, ex-copa do Brasil, Libertadores. O Raposão te oprimiu e na A ou na B, sempre maior do que você. Na A ou na B, sempre maior do que você. Oi? Um abraço que você deu no William, né? Num momento difícil ali, você foi buscar o William lá pra você. Não, todo mundo. Acho que o William ele é muito querido por todos nós. A fase que nós estamos passando é de todos, a responsabilidade é de todos. Então, assim, não tem como a gente ficar... o abraço que eu dei nele é um abraço que eu tenho um carinho muito grande por ele, por tudo que ele tem feito por nós. Então, assim, igual eu falei, a gente seguir junto. Só a gente junto a gente vai conseguir ultrapassar esse momento. É difícil, né? Acho que a expectativa é muito grande de todo mundo, tanto interna quanto externa. A gente sabe da responsabilidade que é jogar no Cruzeiro, ainda mais em um ano de volta de Libertadores, né? A gente sabe que é um ano importante, não só para o clube, mas para todos nós também. E a gente quer uma sequência boa de vitórias, não está acontecendo, mas eu acho que não falta trabalho, não tem falta de dedicação. Eu acho que falta só um pouquinho, assim, a gente assumir a responsabilidade ali um pouco mais. Eu assumo também a responsabilidade que eu podia ter feito 2-0 e o jogo talvez seria outro. Então, assim, é trabalhar, não tem muito o que falar, não tem muito o que fazer, é acreditar no trabalho, naquilo que tem sido passado pra gente, que a gente acredita muito, e ter convicção mais ainda. Então, assim, acho que é um momento da gente não ficar falando muito e procurar trazer os resultados positivos. Acho que falta a gente ser mais incisivo na fase final, né? Quando a gente abre 1-0, a gente tem que buscar o 2. Às vezes a adversidade vem, a gente sofreu um gol, poderia... A gente ainda tentamos, continuamos, demos algum volume no jogo, mas infelizmente aí não entrou, então assim é difícil. Aí o jogo se resume muito nisso no resultado. Mas se for resumir naquilo que nós criamos, naquilo que nós fizemos, faltou o gol e sou parte disso também, porque eu não fiz o segundo gol que eu tive ali a oportunidade, então assim, agora não tem muito o que falar, agora é trabalhar, treinar amanhã para que domingo a gente possa conseguir um resultado positivo e ir para casa feliz. Valeu. Chega, acabou a paciência, não dá mais. Pessoal, a gente sabia que essa hora ia chegar, né? Eu só não imaginei que fosse tão rápido assim, logo pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Fora, Tite! Fora! Então vamos lá, nação. Eu posso afirmar que eu era um dos cruzeirenses mais otimistas, mais animados para ver o trabalho do Tite dar certo. Mas, infelizmente, a gente chegou num patamar que não tem como mais. O torcedor cruzeirense não vê perspectiva no trabalho do Tite. O torcedor cruzeirense não tem mais esperança de dar certo o trabalho do Tite. A nação cabulosa não acredita mais pelo simples fato do Cruzeiro não estar demonstrando melhora nenhuma. O Cruzeiro não demonstra crescimento pessoal, não demonstra melhora no futebol. É inaceitável isso. O Tite já está quase um mês no comando do Cruzeiro, mais de um mês no comando do Cruzeiro, trabalhando, e o Cruzeiro não demonstra melhora nenhuma. Pelo contrário, o Cruzeiro perdeu todos os aspectos positivos que tinha no passado, perdeu todas as suas características boas que tinha do ano passado, não conseguiu trazer nada de que aprendeu, nada de que construiu do ano passado para esse ano. O técnico Tite não conseguiu aproveitar o que o Cruzeiro já tinha de bom e, pelo contrário, ele só piorou, ele conseguiu tirar todas as qualidades boas que o Cruzeiro trazia do ano passado. O Tite não agregou e está desagregando, né? Desse jeito não dá, galera. O Cruzeiro perdeu suas melhores qualidades que tinha do ano passado. Por exemplo, o Cruzeiro era conhecido ano passado por ser um time pegado, de bastante briga no meio de campo, marcação forte, um time que disputava todas as bolas no meio de campo. Hoje em dia você não vê isso mais, o Cruzeiro está com a marcação frouxa, o Cruzeiro está perdido dentro de campo. Outra qualidade importantíssima que o Cruzeiro tinha ano passado, que a gente não está vendo mais nesse ano, era o time ser letal. O Cruzeiro era um time muito letal, o Cruzeiro era um time eficiente, ele precisava de poucos passes, pouca posse para conseguir
atingir a meta, para conseguir estar marcando o gol. E hoje em dia a gente não vê isso, a gente vê um Cruzeiro ineficiente, ineficaz, um Cruzeiro sem criação, um Cruzeiro completamente oposto daquilo que a gente viu ano passado. Então é isso, nação, a gente espera que a diretoria haja rápido para poder minimizar os danos já sofridos pelo Cruzeiro, né? Para que não chegue num patamar que a situação fique irreversível. Então é isso que a gente cobra da diretoria, que ela age com rapidez. Vou deixar para vocês aí agora, galera, alguns cortes da repercussão do jogo de ontem, falas dos jogadores, do técnico e do que foi repercutido pela mídia também. Galera, um forte abraço, nação, tamo junto, até a próxima, valeu! Um jogo com dois tempos distintos, né? Um primeiro tempo onde teve volume, teve oportunidades, criou, poderia ter feito o segundo gol, e a efetividade ela conta no futebol. E fechando o primeiro tempo, nós tomamos o gol de empate. Veio para o segundo tempo, num momento de contra-ataque do adversário, a infelicidade aí tomar o segundo. Aí não teve a força suficiente, vamos colocar dessa forma, para buscar o empate ou até a vitória. O Christian estava bem no primeiro tempo e o volume que nós estávamos colocando e as oportunidades no trabalho com o Kaique pelo lado esquerdo, com ele e com o Gerson, estava fluindo. Então eu esperei alguns momentos pelo lado direito com o Wanderson e depois digo, se não fluir, eu tenho a condição de trocar, que foi o que aconteceu. Nessa segunda parte da pergunta, primeiro eu respeito o torcedor. Eu tenho comigo o sentimento do torcedor, de compreensão do sentimento, da busca do resultado, dele ter e querer que o seu time vença, e eu tenho absolutamente nada a falar a esse respeito, a não ser respeitar essa situação toda, essa manifestação toda do torcedor. Ele é o objetivo maior do clube, o Pedrinho, das outras pessoas, então está feita essa observação. Quando a gente tem dois laterais apoiadores, e afogou pelo lado esquerdo, com o Kaique, aí tu tem um Prats, um jogador também que tem bom apoio, uma boa qualidade, e essa é uma dos porquês da entrada, né? Nas outras, do Fagner, ele te dá um pouco mais do passe, contra uma marcação baixa do adversário, né? Tu tem um jogador também, colocar jogadores descansados, eles te dão um ritmo melhor durante o jogo. Então essa foi a ideia. Um primeiro tempo até os 44 muito bem, criando oportunidades. Na bola que seria a bola para fazer um 2-0, o Cruzeiro não faz, e aí a gente vê o Coritiba armar um contra-ataque rapidamente e achar as costas do lateral William, que mais uma vez fez uma péssima partida, e ali o Coritiba empatou 1-1. Se fosse um time que tem o seu mental equilibrado, o Cruzeiro voltaria para campo, poderia... Eu ainda falei, né? O Cruzeiro tem uma montanha novamente para escalar, e no primeiro tempo eu fui taxativo, mas não pode deixar de fazer aquilo que fez de melhor até os 44 minutos da primeira etapa. Ter paciência, ter personalidade, coragem para jogar. E era uma falta importante a ser feita naquele instante, ele não seria o último, o Gerson não conseguiu cortar e o Breno Lopes virou. Daí por diante, nós não tivemos Cruzeiro nos 7 primeiros minutos, no restante da segunda etapa é que não tivemos mesmo. E aí o time já voltou a fazer algo que ele faz, não somente de hoje. Claro, hoje a gente vai falar porque ele é comandado pelo técnico Tite, mas infelizmente, essa característica de se esfarinhar psicologicamente, taticamente e tecnicamente do Cruzeiro é algo que já acompanha esse grupo desde o ano passado, que é verdade, no Campeonato Brasileiro teve melhores momentos do que desses momentos que eu estou falando hoje, mas também desses momentos que a gente está falando hoje, o Cruzeiro teve o ano passado, e repito, um dos exemplos que estou dando é exatamente a partida contra o Ceará. O Tite mexe aos 14 minutos, e para mim 2 mexidas erradas. Se o Fagner jogou tão mal contra o Botafogo, a ponto de não ser titular na sequência contra o Betim, a sequência natural dos fatos para mim é o Cauã Moraes entrar. E falei aqui na Samuca TV, na segunda-feira, na terça-feira, que o Cauã Moraes tem o direito de reivindicar uma luta pela lateral direita, pelo nível que os seus 2 laterais se encontram no momento. E também não teria tirado o Lucas Romero. O Matheus Henrique entra mal, muito mal, ao invés de tentar organizar o Cruzeiro. Ele se afasta dos zagueiros e quando pega a bola nos seus pés, tenta carregar até o campo de ataque, perdendo algumas oportunidades e criando contra-ataques. E, por final, né, o Tite faz a última mexida, trocando um lateral pelo outro. Tite, você quando estava perdendo o clássico pro Atlético Mineiro, sacou um jogador de meio campo e colocou a área, tentando pesar a área, com Chico da Costa e Caio Jorge. Será que o Neiser não serviria para tentar repetir o mesmo? Não estamos dizendo que funcionaria, porque infelizmente, Léo Campos, Caio Fábio, a gente comentava internamente, não que a gente torça para isso, mas o Cruzeiro é um time que quando leva uma virada ou quando leva um gol, a gente já tem poucas perspectivas do que ele possa ser capaz de fazer. E hoje no Mineirão não foi diferente. Vamos dizer assim que o primeiro tempo foi até mais ou menos ok, tá? O Cruzeiro fez 1-0, no último lance, o Cruzeiro toma um gol daquele, beleza.
Só que quando nós vamos pro segundo tempo, pra mim, que começa a desandar as coisas. Antes de começar o segundo tempo, nós já vimos o Wanderson ali fazendo trabalho de aquecimento. E a gente falou assim, o Wanderson vai entrar. E qual que era a intenção do Wanderson entrar? Porque o Coritiba dominou o lado direito defensivo do Cruzeiro, ou seja, o lado esquerdo de ataque do Cruzeiro. O Coritiba dominou ali, porque é onde joga quem, gente? É onde joga o William. Uma das falhas do gol do Coritiba foi justamente uma marcação errada do William. Quando veio o cruzamento, ele não estava marcando o cara que estava lá pelo lado esquerdo. Quando ele chega, já viu um cruzamento, tum, gol. Aí o que o Tite faz? Vou tirar o William? Não. Vou tirar o Arroio. Porque o Arroio estava bem no jogo. Aí ele tira o Arroio para colocar o Wanderson. Por quê? O Wanderson, além dele ser um jogador de beirada, ele recompõe melhor. Então meio que o Wanderson entra para poder atacar, mas para ser um guarda-costas do William, que tá mal. Então por que, em vez de fazer isso, por que já não tirou o William de uma vez? E meu grande questionamento também é o seguinte, cara. Não adianta tirar o William para colocar o Fagner também tá mal, gente. O torcedor hoje, o que o torcedor vaiou o William hoje foi brincadeira. Só que o Fagner também está muito mal. Pega a bola, toca para trás, erra muitos passes. Então hoje o torcedor perdeu a paciência de vez com o William. Mas eu acho que na falta do William a opção não é o Fagner. Vamos tentar o Cauã Moraes, que é novo, tem sangue, tá em ascensão, tá querendo espaço. E aí pra mim, viu, Washington, o Tite matou o Cruzeiro de vez quando ele tirou o Romero do time. Porque o Romero tava jogando com o Gerson. Quando você tira o Romero pra colocar o Matheus Henrique, não tem marcação no time do Cruzeiro. Não tem um homem de marcação. O Gerson não é esse cara, o Matheus Henrique não é esse cara. O meio campo do Cruzeiro abriu, aí começa aquela zona, começa aquela bagunça. Aí sai o Gerson para entrar de Lucas Silva, a gente começa a fazer alterações, sai Kaique Bruno, entra Cauã Pratos, e aí o time do Cruzeiro vira aquela zona, aquela bagunça que, com todo respeito, me lembra muito o Diniz. O Diniz era assim, cara, o Cruzeiro começava mais ou menos, chegava no segundo tempo e falava, cara, que Cruzeiro é esse? Que Cruzeiro é esse? E me assusta porque as pessoas ano passado que eram pilar do time estão mal. O Carlos Jorge não começa bem em 2026, o Fabrício Bruno não começa bem em 2026. Hoje o Matheus Pereira foi bem. E pra mim foi um dos caras que mais tentou, foi o Matheus Pereira. Pode até ter errado muita coisa, mas tentou muito. Então eu tô muito preocupado, porque nós já estamos em fevereiro, estamos chegando quase em março, já tem 2 rodadas de Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro também passa 2 derrotas, o Cruzeiro passa por dificuldades no estadual, daqui a pouco tem Libertadores chegando, o Cruzeiro ainda não tem um time titular definido, não tem um sistema de jogo, não está convencendo, e no segundo tempo tá virando uma bagunça, parecendo o time de pelado, o time do Cruzeiro. Eu confesso, o Léo, Valu, Caio, amigos aí que estão ligados até agora aqui no nosso Dia de Jogo KTO, quando você começa a brigar com as coisas que estão acontecendo no campo, e aí algumas justificativas elas não correspondem à realidade, isso aí é o último sinal de que não vai sair do lugar, né? Não vai ter uma reviravolta. Então, tenho percebido um Tite aí, eu não o conheço de outros clubes, né? Mas o que eu tenho visto nas entrevistas coletivas é um técnico muito cabisbaixo, à beira do campo, acompanhando o jogo, não sei como ele era em outros clubes, né? Mas o que eu vejo ali é assistindo o time se despedaçar física, tecnicamente, moralmente, psicologicamente, e o que mais couber aí de mente, né, para esse grupo do Cruzeiro. E nada mais vai acontecendo, né? As substituições, uma pior do que a outra, para deixar o Cruzeiro sem qualquer poder de reação. Os jogadores não pode ficar só nessa conversa, né? Porque se precisou perder para o Coritiba para ter uma conversa mais firme de que vai mudar, a gente tomou goleada na semana passada. Estava vencendo um clássico e tomou a virada. Veio para uma semifinal de Copa do Brasil contra o Corinthians e aconteceu aquela atuação que aconteceu. Então tá esperando acontecer o quê? Para, conversamos e agora vai mudar. Pô, já tinha que ter mudado há muito tempo, né? Aí fazer um discurso que já tinha que ter acontecido e há muito tempo. Esse grupo do Cruzeiro, até hoje, ele cumpriu o básico do básico, né? Na última temporada aí, uma vaga direta na Copa Libertadores em um ano em que já poderia ter conquistado a Copa do Brasil. E agora vem manutenção de todo mundo, traz o Gerson aí, que é realmente um jogador diferente, né? Quando a gente vê no campo. Mas só ficar nisso aí não é o suficiente. E para todos os pares aí do departamento de futebol, né? O Spindel já falou, a diretoria, o Pedro Júnior já falou, sobre elenco fechado. Pode corrigir a rota, galera. Pode corrigir a rota, porque o campo está mostrando, né? A gente falou, o desempenho defensivo vai avaliar aí o que o Cruzeiro precisa ir ao mercado em termos de zagueiro. Se não tivesse diagnóstico já amanhã, ou já tinha que ter telefone aí de agente tocando a partir de agora, né? Se o Cruzeiro acha que o que tem hoje aí vai ser suficiente, uma goleada para o Botafogo e uma derrota de virada como essa para o Coritiba, que, com todo respeito ao Coritiba, né? É um time que
dificilmente vai sair de parte de baixo da tabela e veio aqui sem muito esforço, volta com uma vitória de virada diante desse Cruzeiro aí, né? Então, vamos acordar enquanto há tempo, hein? Corrigir rota, mudar o discurso, assumir erros e fazer a coisa acontecer. O primeiro tempo ele teve um volume e um número de oportunidades para definir com um placar mais dilatado. Se a gente buscar os contra-ataques que a gente teve, as finalizações que teve, as bolas atravessando dentro da área, às vezes não tem conclusão, mas ela tem atravessando, as jogadas de 1 contra 1 que proporcionou, e ela não foi efetiva. Em contrapartida, quando o adversário fez, nós tivemos a consistência maior, então ela é da efetividade na frente e a consistência atrás. Quando tu não perde, os dois fatores eles estão conjugados. Agora você tem que ter uma capacidade de resiliência muito grande. A camisa do Cruzeiro é muito pesada, e nós temos que ter a capacidade de discernimento de... eu tenho que vir aqui falar com vocês, mas transformar qualquer que seja a minha conversa em atitude, em comportamento dentro do campo, para reverter isso com futebol e resultado. Não tem outra forma. Na segunda parte da pergunta, tu tem um Fagner, um jogador, uma equipe que está com um bloco baixo, tu precisa de um passador. E o Fagner é um passador. Ele é um construtor, diferentemente do Moraes, que é um jogador de área, de box to box. Então a característica ela foi importante para que eu tivesse um jogador, essa foi a ideia. Mas seguramente o técnico, com algumas escolhas, ele contribui sim. Ou ela é de treinamento, ou ela é de alguma situação estratégica, ou ela é claro que ele traz uma responsabilidade muito grande. Eu não me isento, ela faz parte. Quando um grupo ele não tem os seus resultados, o técnico tem, e o técnico talvez não, ele é o primeiro na visibilidade a ter a sua cobrança. Faz parte da atividade também. Ô Tite, E tem, como tu colocaste, fizeste uma pergunta até na última vez, já que ele não era só um sinal, desculpa, será um sinal na vitória que nós tivemos anterior, sim, que nós queríamos que continuasse, que tivéssemos produzido tal qual o primeiro tempo e traduzisse isso em resultados. Não foi. E o técnico tem responsabilidade nessas escolhas, sim. A pergunta que o torcedor está se fazendo, imagino que vocês também, né? É um time que investiu, um time que se reforçou, inclusive com a sua permanência, né? Que não deixou de ser um investimento, e um time que se desmoronou em relação ao time que terminou em terceiro no Brasileiro ano passado e hoje é lanterna na competição. Qual o diagnóstico que vocês fazem? Assim como o torcedor está irritado, está revoltado, eu também estou. Eu quero estar na equipe vencedora, mas com calma, eu sei que a gente está voltando a pegar aquele ritmo de jogo. Poucos jogos ainda. O torcedor tem o direito dele de estar bravo, estar irritado, mas pedir um pouco de paciência, porque eu sei que em breve a gente vai dar a volta por cima. Você se sente mais isolado? A bola chegava mais no ano passado, que obviamente você tem tido menos chances. São estilos de jogos diferentes, né? Com o Jardim a gente jogava um pouco mais na transição, agora a gente procura ficar um pouco mais com a bola, e os adversários também acabam estudando nossa equipe, que acaba dificultando o jogo. Sobre o jogo contra o América. O Romero acabou de falar que o time precisa dar resposta e nada melhor que um jogo como hoje, esse jogo contra o América, para essa resposta dele. Você falar sobre esse jogo também. Com certeza, a gente, quando acabou a partida, a gente se cobrou bastante. Que só tem jogador de alto nível, ninguém quer estar perdendo. E a gente tem que dar essa resposta domingo na nossa casa com o apoio do nosso torcedor para reverter essa situação. Caio, queria que você mandasse um recado para a torcida. Hoje, um público abaixo das expectativas aqui, o torcedor tem comparecido aqui em enorme número. No ano passado foi assim, agora neste ano. Como fazer o torcedor confiar para um jogo tão importante no domingo, que vale a vida do Cruzeiro no campeonato estadual? O torcedor só vai confiar na gente, com a gente demonstrando nosso futebol. Um pouco do que a gente vem fazendo no ano passado, então a gente se cobra bastante, sabe que não está nada legal, mas continuar trabalhando, jogadores de alto nível, chegou bons jogadores também, então a gente precisa manter aquele nível para melhor. Nada pior do que um time bunda mole em campo. Bunda mole, o Cruzeiro foi bunda mole em campo. Primeiro tempo discreto, razoável, agora a queda de rendimento foi absurda no segundo tempo, hein? Cruzeiro de 2025 ficou lá no ano passado. Acabou aquele Cruzeiro do ano passado e é inacreditável a instabilidade. Futebol fronha que o Cruzeiro tá jogando. E o pior, gente, o Cruzeiro perdeu, com todo respeito ao Coxa, eu adoro o Coxa, eu não tô fazendo média, mas vai brigar pra se manter na Série A, gente. Olha bem pro elenco. Os caras não têm tanto dinheiro pra montar um timaço, não. O gol que o Cruzeiro sofreu acabou com o psicológico do time. O Cruzeiro mentalmente tá engasopando. Só pra você ter uma ideia, um contra-ataque, como o Cruzeiro ligou com o Caio Jorge, ele não daria a bola pro Matheus Pereira aberto pela direita, não. Meteria o pé. Ia arrematar. Mas aí ele quis servir, sabe por quê? Queda de confiança. Se ano passado ele avança, vai lá e arremata. Hoje, ele foi lá e entregou pro Matheus Pereira, que deu um taco, o goleiro pegou. E outra coisa, naquilo que o Tite melhor cuidava dos times dele, que era o aspecto mental, que era um time organizado, que era ter um time mais ligado em campo, competindo pra cacete e tal, ruiu. Acabou. O Cruzeiro virou um time comum, gente. Peraí, a queda de rendimento é absolutamente colossal. Coletivamente não existe.
Não existe coletivamente. E tá claro demais a queda também no aspecto individual, né? Não tem jeito. Não tem ninguém sobrando, sabe? Alguns poucos lampejos e perde a confiança rapidamente. Depois que perde um lance, erra um passe, perde a confiança. Mas a queda é praticamente geral. A lateral direita do Cruzeiro, ninguém confia mais. Atacante adversário, não tem medo dos zagueiros do Cruzeiro, mas não. Acabou. Setor de meio campo parou de funcionar. Coin sem a bola. 8 jogos e 5 derrotas. E não adianta. Sem resultado não tem sequência de trabalho. Não tem como manter trabalho sem resultado. Cruzeiro com futebol pífio, pobre, horroroso, a torcida mandando o Tite tomar caju, mandando ele pedir demissão, ninguém suporta mais. Ninguém suporta mais. O time não tem um esquema de jogo, não tem uma jogada ensaiada, não tem nada. 22 anos sem ganhar do Cruzeiro no Mineirão. Ganhou com o Tite. Ganhou com o Tite. Ninguém suporta mais isso. Que técnico medíocre. Técnico medíocre, fraco, horroroso. O time não tem jogada. Tudo que o Leonardo Jardim fez, ele destruiu em 30 dias. E não adianta o pessoal falar, é muito cedo, não é cedo não. Aí, ó, na lanterna, eu avisei quando contrataram o Tite. Ele não tem tamanho para ser técnico do Cruzeiro. Nunca teve. Ex-treinador em atividade. Só vergonha. Só baba-ovo e passa pano que ainda defende esse Tite aí. Ah, não teve tempo. Que não teve tempo, rapaz. Que não teve tempo. O Corinthians está lá, ó, jogou até dia 21. Foi campeão da Copa do Brasil. Entrou em campo e meteu ferro no Flamengo. Porque tem treinador de verdade que é o Dorival Júnior. Ninguém suporta mais isso. Eu já avisava há muito tempo que ele não é esse grande treinador que a mídia bajulava. Eu falava, Tite é super valorizado. Fui muito xingado por isso. E agora está se comprovando o que eu sempre falei. Um treinador muito normal, um treinador muito burocrático, que a imprensa, que baba ovo dele pela ideologia que ele sempre defendeu, a imprensa ficava valorizando o número dele em eliminatórias, número dele em jogos contra a Bolívia, contra a Paraguai, contra a Venezuela. Não rendeu nada na seleção quando interessava. Copa do Mundo. No Flamengo, um trabalho péssimo. E agora no Cruzeiro, o começo do Tite é lastimável. A torcida do Cruzeiro tá vendo, vai pagar caro por ter contratado por um valor altíssimo um treinador que não é nada demais. Sempre foi bajulado pela imprensa, de forma exagerada, pela ideologia que ele defendia, porque ele gostava de politizar o futebol. E além disso, um futebol burocrático. O Cruzeiro começa a temporada pessimamente e o pior de tudo é que voltou tudo atrás. Porque Leonardo Jardim fazia um excelente trabalho, fazia o time jogar futebol. E aí o Cruzeiro optou por um cara que nunca fez time jogar futebol. Que sempre ficou, não vou levar gol e vou buscar um golzinho. E o tempo do Tite é muito óbvio que passou. E o Cruzeiro tá gastando um dinheiro absurdo num treinador que, na boa, pra mim, não tá nem perto de estar entre os grandes treinadores do futebol brasileiro no momento. É tetra brasileiro, ex-Copa do Brasil, Libertadores. O Raposão te oprimiu e na A ou na B, sempre maior do que você. Na A ou na B, sempre maior do que você.